Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dando continuidade aos nossos estudos pertinentes aí aos princípios constitucionais do direito de família. Só rememorando, já pontuamos para vocês um histórico com a diferença do Código 16 de 2002, pontuamos por demais um conceito do direito de família e dentro dos princípios já falamos do princípio da dignidade humana da família, artigo, primeiro, inciso 3º da nossa Constituição, pontuamos o princípio da solidariedade, artigo 3º, inciso 1º da nossa Bíblia Política, e agora estamos no princípio da pluralidade familiar. Lembrando que com base no amor, com base no afeto, que é justamente o âmago do direito de família odierno, nós temos aí diversos arranjos, diversas formas de se constituir um núcleo familiar, não ficando tão somente adstrito ao casamento, Por isso, não por outra razão, a nossa Constituição traz 3 formas de constituição de família. Parágrafo 1º e 2º do artigo 226, nós temos a família casamenteira, Ou seja, aquela que decorre do casamento. Até aí sem nenhum entrave. Temos aí no parágrafo 3º a chamada família convivencial, aquela que é oriunda da união estável. E temos ainda no parágrafo 4º a chamada família monoparental, Aquela onde há um dos pais. Entretanto, como nós já trouxemos, esse rol não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, porque o amor não tem limites. E aí pontuamos para vocês outras formas de família, como a família anaparental, mosaico, trisal, a família multiespécie e tudo mais. Terminamos no bloco passado falando do ECA-MELECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Essa lei, nos seus artigos 28 e 29, ela traz também em seu cerne 3 formas de família. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico, Primeira forma de família, família natural, aquela que é composta por pais e filhos, numa percepção, então, de legião urbana, sem tantos entraves. Além dessa família natural, nós temos a família, de acordo com a ECA-MELECA, chamada de família ampliada, extensiva. O que é isso? É aquela que nós temos um adicional, alguém que acaba sendo agregado, que acaba, na verdade, sendo incorporado para aquele núcleo familiar. E aí a gente pode falar, por exemplo, de avó que vai morar com seus filhos e netos. Vamos trazer, por exemplo, o tio que vai morar naquele ambiente, um primo que vai morar naquela situação. Em outras palavras, é uma família ampliada. Até eu fiz uma brincadeira, enfim, trouxe uma hipérbole aí, um plus a mais, A gente já sabe que plus é a mais, ou seja, que loucura, Que loucura, que loucura. Essa era a ideação aí trazida para vocês. E derradeiramente, nós temos a família substituta. Sempre vamos observar nessa ordem, natural, ampliada e substituta. Por quê? Porque isso é bastante importante quando a gente for falar, por exemplo, de adoção, Olha que interessante. E por que isso é interessante? Porque dentro da adoção, antes de colocar para adoção, sempre vamos buscar a família ampliada, Ou seja, sempre buscar outros familiares, como os avós e tios e tudo mais. De qualquer forma, o que é a família substituta? Aí eu parei e fiz um beatbox com vocês, lembra? Falo de coração, tutis, 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 guarda, tutela e adoção. Essas são as 3 formas de família substituta, então. Guarda, tutela e adoção. Lembrando, obviamente, que quando nós falamos de adoção, e falaremos em breve também de adoção, nós não podemos esquecer que, preferencialmente, se nós temos 2 pessoas a serem adotadas, 3 pessoas a serem adotadas, elas são da mesma família, preferencialmente elas serão adotadas pelas mesmas pessoas, ou seja, preferencialmente serão adotadas pelo mesmo núcleo familiar, E também podemos trazer acerca dos índios, lembrando que os índios preferencialmente serão adotados por pessoas da mesma cultura, Loucura, loucura, loucura. Nesse momento eu trouxe uma pergunta de prova, que era justamente acerca dos direitos da amante ou do amante, E daí eu perguntei, gente, amante tem direito? E daí nós observamos a existência de 3 correntes, Tirando a corrente da Maria Mendonça, que fala que amante não tem lar. Primeira corrente é a corrente do Washington de Barros. Washington de Barros, ele, naquela ideia de pátrio poder, ou seja, de uma família já hierarquizada, do Código 16, ele trazia que a amante não tinha direitos. Por que não tem direitos? Porque a amante não integra o núcleo familiar. Por essa razão, então, a amante acaba ficando extirpada, de direitos. Segunda corrente é a corrente da Maria Berenice Dias. Maria Berenice Dias diz que a amante sempre
tem direitos. Por que sempre tem direitos? Porque a amante, né, ela de certa forma é alguém que você tem afeto. E a gente não pode esquecer que o Código de 2002, ele preza pelo afeto. Ele, na verdade, valora o amor. Então, se você tem afeto e amor pela amante, obviamente que essa amante, então, por consequência, terá todos os direitos. Segunda corrente. E terceira corrente. A terceira corrente é aquela ideia do equilíbrio, né? Notem, primeira corrente é o movimento do pêndulo, ó. Primeira corrente, não tem direitos nunca. Segunda corrente, sempre tem direitos. E a terceira corrente, aquela que traz a melhor resposta do direito, não por outra razão, é a corrente majoritária. É aquela corrente que fala, depende. Depende do que, prof? Depende da boa fé, né? Em outras palavras, amante tem direitos? Depende se a pessoa está ou não está de boa fé. E aí eu esculpi 2 exemplos para vocês. Quais são os exemplos? O primeiro exemplo é aquela situação do Mr. Catra, onde todas as pessoas se conhecem e todas as pessoas se respeitam, né? Em outras palavras, se eu tenho, sei lá, 2, 3 mulheres e todas se conhecem, todas elas vão ter direitos em razão da boa fé. Tudo bem? Se respeitam fica meio ambíguo, né? Porque não necessariamente se respeitam, mas se conheçam. Essa é a ideação. E derradeiramente temos a outra situação, que é a situação do Keké. Keké é o caixeiro viajante. Lembre-se sempre daquela série dos anos 80, né? Daquela novela. O que falava do Keké, o caixeiro viajante? O Keké, ele tinha uma família em cada local. Ninguém se conhecia. Todas elas se reputavam o quê? Se reputavam as famílias originárias, ou seja, as famílias, em outras palavras, aquelas famílias primárias. Em outros dizeres, se todas essas famílias que não se conhecem e se reputam como a família oficial, todas essas famílias vão ter direito. A amante, então, nessa hipótese, também teria direito em virtude da aplicação de sua boa-fé. Bem, dito isso, terminamos o nosso terceiro princípio. Vamos falar do quarto e quinto conjuntamente, né? Qual que é o quarto e quinto? É o princípio da igualdade. Nossa, mas você vai colocar em 2 princípios? Sim, porque é igualdade entre cônjuges e igualdade entre filhos. Lembrem, proposta Legião Urbana, né? Vamos começar a falar com vocês do princípio da igualdade entre filhos. Fiz uma modificação aqui, justamente em virtude do tempo, né? O princípio da igualdade entre filhos, eu quero trabalhar, está no artigo 227, parágrafo 6º. O que ele fala? Ele fala que hoje filho é filho. Em outras palavras, o filho, mesmo sendo oriundo, decorrente do casamento, ou sendo realizado fora do casamento, eles vão ter os mesmos direitos, eles vão possuir as mesmas garantias. Em outras palavras, acabou aquele mundo Game of Thrones. Em outros dizeres, acabou ou acabaram aquelas terminologias discriminatórias, aquelas terminologias odiosas, como filho bastardo, filho adulterino, filho ilegítimo, ou por que não, lembrando obviamente dos família do Lannister, filho incestuoso, né? Filho é filho, receberá então, em outras palavras, os mesmos direitos. Isso se encontra no artigo 227, parágrafo 6º. No próximo bloco, né, até porque tem mais coisa para falar, eu quero trazer para vocês outros 2 princípios. Quais são esses 2 princípios? O princípio da igualdade entre cônjuges, que se encontra no artigo 226, parágrafo 5º, e vamos falar do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Princípio esse que é, de certa forma, extremamente importante, extremamente relevante na situação que nós falaremos aí mais para frente acerca de guarda e adoção. Deixo desde já, obviamente, um forte abraço para todos e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.